Vim te buscar, Senhor, te entregar as fraquezas do meu coração, pois é só em ti, Senhor, que encontro fortaleza e inspiração para transportar as montanhas que solo os meus pés não conseguem atravessar, para confiar em teus planos, que é luz acesa no combate a enfrentar. És a coragem que promove a alegria de lutar pela vida cada dia, elevando os pensamentos ao Senhor e vencendo a labuta com amor. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. Vim te buscar, Senhor, te entregar as fraquezas do meu coração, pois é só em ti, Senhor, que encontro fortaleza e inspiração para transportar as montanhas que solo os meus pés não conseguem atravessar, para confiar em teus planos, que é luz acesa no combate a enfrentar. És a coragem que promove a alegria de lutar pela vida cada dia, elevando os pensamentos ao Senhor e vencendo a labuta com amor. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. Oremos. Irmãos, nós somos o sal da terra, mas nenhum sal da liberdade é desacompanhado do sal da responsabilidade. Cabe a cada um de nós o bom uso dessas potencialidades. Valorizemos o sal da terra contido em cada um de nós e façamos da nossa presença neste planeta, ainda que transitória, uma jornada de transformação, tanto dos valores da terra, como de conquista de novos valores espirituais. Jesus nos ensinou que o reino do céu está dentro de nós, que tenhamos consciência da necessidade de ser trabalhador da verdade, que busquemos o Evangelho
e saiamos a lavrar a terra dos corações. A consciência iluminada compreende, perdoa, ajuda e permanece fiel. Transformemos nossas energias em realizações dignificantes. Ó Pai amado, guia sempre, Senhor, os nossos pensamentos, ações e projetos. Guia nossas mãos, Senhor, para ajudarmos aqueles que se perderam no caminho. Abra os nossos braços, Senhor, para que possamos abraçar os que se sentem sozinhos. Ilumine, Senhor, os nossos olhos e ouvidos, para que vejamos e escutemos o clamor de nossos irmãos. Que busquemos, então, espargir amor pelo caminho, semeando estrelas de esperança, e amanhã elas também brilharão para nós. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia. A nossa leitura dessa manhã está em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Cruz e Souza, com o tema Ide e Pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide pregai na noite da amargura o evangelho de amor e de esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzir a mensagem luminosa da caridade, lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Que assim seja. Bom dia mais uma vez, queridos irmãos, aqueles que entraram depois. Que mais uma vez possamos agradecer essa oportunidade que nosso Pai, Senhor Jeová, nos concede de mais um dia. Mais um dia que possamos estar aqui buscando vencer as nossas imperfeições, buscando pedir força e a Deus, e como muito bem falou na nossa inicial, possamos buscar essa fortaleza e inspiração do nosso Pai, para que possamos estar vivendo
a cada dia de uma maneira mais eficiente, uma maneira melhor, uma maneira a aproveitar essa oportunidade. Como já sabemos, é uma oportunidade valiosa que todos nós temos de estar aqui, nesse planeta ainda de provas e expiações, mas condizente ainda à nossa condição. Na oração foi falado que precisamos cada vez mais ser esse sal, o sal da terra, mas que possamos ser esse sal com responsabilidade. Precisamos cada vez mais ser responsáveis pela nossa encarnação, pelo nosso modo de viver, né? Pela forma de como nos manifestamos aqui no mundo. O cristão, como já sabemos, como muitos já falaram, nos estudos, precisa ser exemplo. Ele precisa estar levando a palavra do Senhor, mas, acima de tudo, precisa fazer com que suas palavras correspondam às suas ações. Muito bem colocado no versículo também pelo nosso irmão José Martins. O nosso objetivo, né, é alcançar o entendimento do Evangelho, mas que possamos ser reconhecidos, né? Possamos fazer isso de maneira que Jesus viva em nós, possamos ter esse entendimento que a nossa meta, que o nosso objetivo tem que ser alcançado através do entendimento do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo, né, o maior exemplo de perfeição que o nosso Pai, Senhor Jeová, nos deu, para que possamos nos espelhar, possamos nos inspirar, estar buscando cada vez mais essa condição de vida. Fechando, né, com a nossa poesia, né, falando basicamente isso que eu acabei de dizer, né, precisamos espalhar para o mundo, para os que convivem conosco, essa luz que já conseguimos ver no Evangelho. Hoje, ainda mais esclarecidos pela doutrina espírita, pela terceira revelação, né, que possamos mostrar para o mundo, para os nossos irmãos que ainda se encontram ainda perdidos, que nesse ponto ainda com pouco entendimento do Evangelho, que eles possam, através do nosso exemplo, se inspirar e conseguir também passar por suas dores, por suas provas, e também alcançar um dia, como nós alcançaremos, porque é da lei que vamos evoluir, queiramos ou não, iremos evoluir. Depende de nós, esse esforço para conseguir essa evolução. Então, que possamos ser esse exemplo em ajuda aos nossos semelhantes, né? Possamos estar, né, indo e pregando os ensinamentos do Evangelho, mas com esse objetivo também. Bom, dito isso, o tema da nossa palestra de hoje, vamos falar sobre a fé. A fé, esse sentimento instintivo que todos nós temos. Mas, para iniciarmos as nossas reflexões, vamos pensar um pouco. O que é a fé? Que seria essa palavrinha, né? 2 letras, mas que tão importante, de tão significado tem em nossas vidas, que todos nós, de alguma forma, em algum momento, já pronunciamos ou pronunciamos diariamente, né? No livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 6, o Espírito Emmanuel nos dá a seguinte definição, ele nos dá a seguinte orientação, dizendo o seguinte: ele fala que fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Então, já nos coloca aí que precisamos ter um maior entendimento do que é fé. Precisamos buscar melhor entender o que seria fé, né? Mas como então podemos entender a fé? Irmãos, por muito tempo nós associamos a fé, ou reduzimos o conceito de fé aos limites da crença.
Restringimos a fé à dimensão intelectual e também à transferência de responsabilidade. Dizemos, por exemplo, que cremos, ou seja, eu creio nisso, eu acho que será assim, eu sei que será assim, Deus proverá, se Deus quiser. São palavras que costumamos repetir em nossa caminhada, em nosso dia a dia, né? Dizemos também que tudo está nas mãos de Deus. Sabemos que, de fato, está nas mãos de Deus, que é toda sabedoria, toda inteligência suprema, mas o fato é que com essa postura que muitos de nós carregou ou ainda carrega, de entendimento, essa postura limitada de entendimento da fé, baseada somente na crença e na transferência de responsabilidade para o nosso Criador, o fato é que não conseguimos avançar muito ainda com esse pensamento, com essa condição de entendimento da fé, né? Então, precisamos, né, como vamos ver no decorrer da palestra, entender melhor esse conceito de fé para que possamos fazer um maior aproveitamento da fé. E no livro Renovando Atitudes, na página 92, na mensagem Grão de Mostarda, o Espírito Hammond, ele fala o seguinte para a gente, ele nos dá a seguinte orientação. A fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem a providência de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatos. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Então, já observamos aí, iniciamos a reflexão, né, que fé é muito mais do que crença, é muito mais do que transferir responsabilidade para o Criador. Já nos diz aqui que fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Bom, por muitas vezes já ouvimos falar que o nosso Pai, ele é bondoso, ele sabe o que de fato nós precisamos, ele não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Que ele tem toda a condição de colocar os seus filhos no melhor lugar para a sua evolução. Então, quando observamos aqui, quando analisamos essa mensagem que nosso irmão Hammond coloca para a gente, né? Então, já nos diz aqui que ter fé é perceber as verdadeiras intenções da providência divina. Então, com esse entendimento de que Deus sabe do que precisamos, então, já amplia a nossa condição de reflexão em qualquer situação que estejamos passando, que chamamos de sofrimento, que chamamos de dificuldade, é a ação da providência divina em nossa vida, no que querendo nos colocar no caminho que é melhor para a nossa evolução. Porque, de fato, é isso que o nosso Pai quer. Ele quer que os seus filhos evoluam, ele quer que os seus filhos cheguem à perfeição, cheguem a uma condição melhor. Então, já começamos a mudar aí o nosso conceito, o nosso entendimento de fé, o nosso entendimento de vida. Hoje aqui, em estado material, em estado encarnado, mas já muda um pouco essa condição que ainda temos de achar que estamos sofrendo e não procurando entender que a situação em que estejamos passando é a melhor para nós.
mas que precisamos nos movimentar para que possamos, né, alcançar esse entendimento do que a providência divina quer de nós. Continuando, né, como falamos antes, né, em relação à transferência de responsabilidade, em relação à crença, então observamos aí com essa definição do Espírito Âmbito, que fé é muito mais que isso, é muito mais que crença, é muito mais que transferir essas responsabilidades para o nosso Criador. E continuando no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz o seguinte: a fé é a força que nasce com a própria alma, é a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, como falamos antes. Essa fé palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, em tudo que nós vemos. Se pararmos para observar, vamos ver uma ação de fé, conforme a definição de Emmanuel, que está aqui no livro Pensamento e Vida. Essa fé, ela mostra desde o cristal, né, na analogia de Emmanuel, desde o cristal fraturado que se recompõe, né, que se refaz gradativamente pela união de seus atos, né, até uma árvore que, por exemplo, ela é podada, ela é decepada, mas que se refaz gradativamente, entregando-se, né, às leis da renovação que se abraçam. Então, observamos dessa forma que, né, como que vai se ampliando esse conceito de fé. Então, vemos aí, mais uma vez, que fé não é somente crença, né? É a força da vida, uma certeza instintiva que todas as criaturas têm, quer creiamos ou não. Então, se observarmos, todos nós, como falei no início, pronunciamos a palavra fé. Todos nós, de alguma forma, né, nós temos esse sentimento instintivo. O que precisamos fazer é desenvolver esse sentimento, é ampliar o nosso entendimento dessa palavra, né, desse sentimento que é fé. Né? E no livro, e mais uma vez, recorrendo aqui ao livro Renovando Atitudes, na página 91, o Rami diz o seguinte para a gente: fé é o sentimento instintivo que nasce com o espírito. Então, já vemos aqui, né, que ele está em coerência com a palavra de Emmanuel, né, com a mesma definição. Crença inata, impulso instintivo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Então, vemos mais uma vez a ação divina em nossa mente. Então, como falamos antes, precisamos estar nos auscultando, nos observando, entendendo em que contexto de vida estamos inseridos, seja familiar, seja no trabalho, né? De como como estamos reagindo a essas situações, né? Como estamos nos manifestando com esse sentimento, partindo do princípio que já temos e já conseguimos alcançar o entendimento que o nosso Pai, o nosso Criador, nos coloca no melhor lugar, na melhor condição para a nossa evolução. Então, como diz Hammond aqui, certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento espiritual. É importante que consigamos ver dessa forma, porque isso nos possibilita, como estamos falando, a entender, né, as nossas dores, o que chamamos de dores, né, o que chamamos de dificuldade, o que chamamos de perda. É importante estarmos embasados, né, que só conseguiremos chegar ao entendimento, como diz Kardec, que a fé precisa ser raciocinada e que essa fé tem que ser inabalável através desse entendimento inicial do poder divino em nossas vidas, para que aí possamos construir essa nossa caminhada, né, edificada em raízes fortes, raízes firmes, né, para que possamos, né, crescer diariamente.
que nada possa entorpecer, como diz no Evangelho, essa nossa fé. Que nenhuma situação que venha nos visitar possa nos colocar para baixo, possa nos paralisar. Então, entendemos dessa forma, né, que, entre aspas, a fé, ela vem como se fosse de fábrica. Todos nós temos esse sentimento íntimo em nosso ser. Mas falo mais uma vez, precisamos aprender a desenvolver esse sentimento. Então, a fé é a certeza instintiva na sabedoria da vida, que é a sabedoria de Deus. É a força que, de certo modo, alimenta todos os movimentos da vida. E Emmanuel continua aqui no livro Pensamento, dizendo o seguinte: essa força, né, que é a força, como falamos antes, do cristal fraturado, por exemplo, né, que ele se recompõe, que ele se reestrutura através dos átomos para se formar um novo cristal. Então, temos aí, já nesse cristal, na fase mineral, os primórdios da fé. E comprovamos, mais uma vez, que isso não tem a ver com crença. Tem a ver com a força da vida, e essa força da vida ela se manifesta em todas as etapas, em todos os degraus da evolução. Ele fala mais, ele conclui mais dizendo que na árvore, por exemplo, que ela foi podada, ela ao passar, né, fazendo uma analogia com a nossa vida, quando passamos por uma dificuldade, quando conseguimos vencer essa dificuldade, observamos que com mais força, com mais vigor, conseguimos caminhar. Então, é o mesmo caso, né, a analogia que o Emmanuel faz, quando se poda uma árvore, observamos que naquele local onde foi podado, há o nascimento de novos galhos, novas flores, novos frutos, né? E aí vemos a vida renascer novamente. Então, é esse entendimento que precisamos ter de fé. Esse entendimento que a fé promove esse crescimento em nós. E se pararmos para pensar um pouco mais, muitas de nossas ações, das mais corriqueiras, né, sem que imaginemos, são também alimentadas pela força da fé. Né? Como, por exemplo, o ato de se alimentar, por exemplo, é um ato de fé. Porque, ao ingerirmos o alimento, confiamos, temos fé que o nosso estômago irá fazer a digestão. Acreditamos nisso. O ato de dormir, ao deitarmos, para repousar o nosso corpo físico, temos a certeza que iremos continuar respirando. Os nossos órgãos autônomos continuarão fazendo, né, desempenhando as suas funções. Né? Quando entramos em nosso carro, por exemplo, para fazer um deslocamento, né, confiamos também que o carro irá nos levar ao nosso destino. Então, se olharmos mais na base, a fé é essa força que alimenta o homem. É esse poder de vida, esse poder que nos impulsiona a seguir avançando, realizando, concretizando. Né? Isso é a fé, essa força, né? Esse entendimento de fé que precisamos ter. Né? A fé, ela é a base de tudo. Sem fé, né? Sem esse sentimento, nós não conseguiríamos evoluir, não conseguiríamos, né, dar sequência à nossa vida. Dito isso, né, concluímos então que a fé não se restringe, né, com essas considerações, vemos que a fé não se restringe ao campo do crer. E conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, o irmão, na instrução dos Espíritos, o irmão José nos fala o seguinte: ele nos diz que a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Então, já uma orientação de outro espírito, né, já nos diz da necessidade dessa nossa fé
se ativa. Não mais ficarmos só na crença e não mais na transferência de responsabilidade, achando que o Criador, entendendo que o Criador irá prover todas as nossas necessidades, né? Que não precisamos fazer esforços, né? Não deve entorpecer. Desculpa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que a gerou. Quem são esses filhos que a fé tem o objetivo de gerar? A esperança e a caridade. A esperança e a caridade, né, são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. E ele nos pergunta, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, o que falamos até agora? Não é a fé que acreditamos que tudo irá ficar bem, que tudo irá melhorar, né? Mas, como falamos, depende do nosso esforço, da nossa condição de entendimento. E ele questiona, se não tiverdes fé, o que vamos esperar? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, se não tivermos fé, se não tivermos entendimento, como falamos antes, que estamos no melhor local, na melhor condição, e que precisamos desenvolver esses sentimentos em nós, porque sabemos todas as dores, todas as dificuldades que passamos, toda a situação de reajuste em que passamos, se deu quando, em qualquer momento, deixamos de exercitar a nossa capacidade de amar. Em algum momento de nossa vida, não exercitamos essa faculdade que o nosso Pai nos orientou a fazer. Então, precisamos entender que todas as nossas ações, que toda a nossa conduta perante a vida e perante ao nosso semelhante deve nos levar à condição de amar a todos, de amar tudo. É o único meio de conseguirmos a evolução. Não há outra forma. Mas precisamos alimentar todos esses sentimentos através da nossa fé. Através da nossa fé apoiada na razão que nos dá o entendimento do que o Criador quer de nós. Só dessa forma. Então, a fé dá origem, ou seja, ela desperta em nós, na orientação do Espírito José, ela desperta em nós todos os germes adormecidos, assim como a semente, ela desperta no sol. Então, a fé que faz nascer em nós esses bons sentimentos, o maior deles é o amor. Sem fé não há amor, não há como desenvolver esse sentimento, portanto, não há como crescer espiritualmente sem ter fé, porque não vamos, alimentar esses dois sentimentos conforme a orientação do Espírito José, que a fé ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem o homem para Deus. Então, que pensemos um pouco nisso, pensemos um pouco nessa orientação, para que possamos, dessa forma, estar observando mais, auscultando a nossa vida, as nossas ações, como orientou lá o Espírito Hamid, para que possamos não estar perdendo tempo, estar aqui, nessa encarnação, em círculos, cometendo os mesmos erros, passando pelas mesmas situações, sem refletir de como está sendo a nossa passagem nesse momento tão importante em que estamos vivendo, em que o nosso planeta está passando, um momento de regeneração, mas que depende também de nós, para que possamos ajudar a Terra a subir nessa escala evolutiva. Então, a fé ela acessa as realidades divinas em nós, muitas vezes realidades esquecidas. E quando realmente nos concentramos nesse poder da fé,
começamos a desdobrar e desenvolver aos poucos essas virtudes, para que um dia elas sejam em pleno potencial, né? Essas virtudes sejam, né, o fruto para o mundo que demonstra o processo percorrido, que é o que vemos em Jesus. Então, que possamos, no decorrer das nossas encarnações, né, vivenciar de uma maneira melhor a cada encarnação que aqui estamos, para que em um futuro possamos mostrar para o mundo esse processo de encarnação a encarnação, que demonstram que já conseguimos nos melhorar, que demonstram que possamos ser frutos para em ajuda aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, como foi falado lá no início, né? Na nossa poesia, nossa oração, nosso versículo que foi lido, né? Então, precisamos estar demonstrando em nossa caminhada a nossa evolução, que já conseguimos vivenciar do Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? E Jesus, como falei antes aqui, Jesus ele já é, né, que vemos em nós como semente, Jesus, né, já é o fruto que um dia iremos alcançar. Então, hoje, né, se pararmos para observar um pouco mais a nossa condição, do que hoje já conseguimos entender do Evangelho, o que já conseguimos, né, o que já temos ofertado pelo nosso Pai em relação à doutrina espírita, sabemos a terceira revelação, quanto de conhecimento já temos, né? Falando especificamente aqui de nós, neopasianos, quanto de acréscimos temos recebido ao longo da semana, quanto de ensinamentos, né? Temos estudo todos os dias, que nos acrescentam muito. Não precisamos entender o que precisamos buscar o entendimento e colocar em prática essas ofertas que nos são colocadas a todos os dias. Será que realmente estamos aproveitando esse momento em que a Casa Espírita, em que a nossa igreja veio até nós para promover essas reflexões? Será que após os estudos estamos refletindo sobre os ensinamentos recebidos? Após um estudo, seja do livro que foi mencionado naquele dia que foi estudado, voltamos lá um pouco e repassamos aquelas mensagens, aquele estudo que foi feito, no intuito de ver o que podemos aplicar em nós aquele conhecimento, porque, na realidade, sabemos que é o que precisamos fazer. O conhecimento é para que a gente possa fazer essa análise interior e ver o que diz, o que aquilo está nos dizendo a respeito, né? E é uma orientação também que está do Evangelho sobre isso. O espírita deve ter essa preocupação. Então, a força da fé, portanto, continua aqui o Espírito José, diz, né, é a força que desperta em nós os instintos, todos os instintos nobres que conduzem o homem para Deus. Ele fecha o capítulo, ele fecha esse item dizendo que a fé, ela é a base da regeneração. Voltamos mais uma vez aqui no livro Renovando Atitudes. O Espírito Rames diz aqui na página 94 o seguinte: a confiança em que tudo está justo e certo, em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Como falamos antes, né? Precisamos entender, né? Tudo está no seu devido lugar. Estamos no melhor local,
na melhor condição de evolução, né? Então, em muitas ocasiões, somente usamos os recursos interpretativos da fé nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece. Porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É o único caminho que nos permite encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Então, precisamos, né, como falamos antes, desse entendimento, né, dessas situações. Porque muitas das vezes usamos a fé somente nesses momentos de dificuldades, momentos de dores, mas a fé ela precisa ser exercitada todos os dias. Né? E uma conduta responsável, uma conduta baseada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, é o que vai alicerçar essa nossa fé, que vai nos trazer esse entendimento do que estamos no melhor local. Então, observamos aí um novo entendimento de fé, muito mais condizente, porque no contexto do Evangelho, fé vai representar muito mais do que conhecer a Deus. Fé, no contexto do Evangelho, vai representar fidelidade. Então, vemos aí, muito diferente do que só crer, muito diferente do que só transferir, achar que Deus vai nos livrar de qualquer situação e que não temos responsabilidade. Então, precisamos estreitar esse laço, essa relação cada vez mais com Deus. Essa relação entre o Filho e o Criador tem que ser uma relação de fidelidade. E o que é ser fiel para Deus? Como já sabemos, ser fiel para Deus, ele vê de acordo com as suas leis. É estar casado com as leis. Lembrando aqui agora, como foi dito no estudo de sexta-feira do Livro dos Médiuns, precisamos estar casados com a lei de Deus. Né? Isso representa essa fidelidade. Né? Se não for dessa forma, ainda teremos um entendimento muito raso, muito básico do que seria a fé. Para ser fiel a Deus, precisamos alcançar o entendimento. E fé também, né, uma outra análise né, que consequentemente tem a ver com a primeira, com a fidelidade, mas precisamos também entender que fé representa responsabilidade. Responsabilidade, primeiramente, com a nossa existência. Como falamos lá no início. Como que eu estou gerenciando a minha existência? Como que eu estou vivenciando o meu dia a dia? É importante termos, né, essa análise, termos em nossa mão esse controle da nossa encarnação. Será que as minhas ações elas estão condizentes com a fidelidade que devo ter como Pai? Né? Será que eu não estou negando a Jesus com as minhas ações? E como sabemos, as nossas ações elas têm muito valor para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Né? Quantos irmãos nossos que, ao nos ver praticando uma ação contrária à lei do Evangelho, podem, de repente, se desanimar em sua caminhada. Nós somos exemplo. E se nós que estamos aqui, né, professando uma fé espírita, uma fé no entendimento de vida após a morte, uma fé no entendimento da reencarnação, e ainda estamos, né, colocando as nossas ações de maneira a negar essa fé, como que aquele irmão que, de repente, nos observa, que sabemos que somos observados, não só por encarnados, mas também por desencarnados, muito mais ainda, como que aquele irmão, às vezes, vai, né, entender que esse caminho que eu estou seguindo é o melhor, se eu mesmo não dou o exemplo. Uma reflexão muito importante que precisamos fazer. Então, primeiramente, eu tenho que ter responsabilidade com a minha existência, e, por conseguinte, com a existência do meu próximo. Então, mais uma vez, não devemos achar que o cumprimento de fórmulas exteriores, como, por exemplo, a igreja,
e a casa espírita, ter postura de adoração, significam ter fé. Não devemos, né, hoje, com esse entendimento, orar sem refletir sobre a nossa oração. O que é que estamos pedindo na nossa oração? Estamos pedindo para crescer espiritualmente, para ter forças para superar as nossas dificuldades. Não precisamos estar, né, não ter a nossa oração como uma repetição de palavras, mas que nenhum cunho de entendimento interior ele possa ter. Então, a nossa oração tem que ser coerente com esse entendimento que hoje já temos. Né? Muitas vezes, né, postamos mensagem, né, postamos essa mensagem às vezes sem nenhuma reflexão, postamos por postar, né? Hoje as redes sociais estão aí, né? Porque de muito mais valor, possamos fazer essa reflexão, de muito mais valor será a modificação das nossas ações perante aquela mensagem que conseguimos ler e conseguir abstrair dali o entendimento, a modificação interna e ser exemplo para os nossos irmãos, do que simplesmente postar por postar. Então é melhor que entendamos o que estamos lendo, nos modifiquemos através daquilo que estamos lendo, modifiquemos a nossa postura para que possamos levar para a sociedade, para os nossos familiares, para quem convive conosco, essa mudança. E o exemplo, como já sabemos, ele conta muito mais, né, do que simplesmente falar. Procuramos pensar um pouco mais isso do que simplesmente estar repassando, né, dessa forma. Né? E ele vem, né, o Espírito José, mais uma vez, no capítulo 18 do Evangelho, traz essa orientação para a gente. Né? Então, diz o seguinte aqui, ó, muito chamado, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Aos espíritas, pois, muito mais será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito mais será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber-se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Então, está aqui no final, antes da instrução dos espíritos, no capítulo 18, né, orientação, né, dada pelo nosso irmão Allan Kardec, onde precisamos estar tendo essa responsabilidade com as orientações em que estamos recebendo. Como falamos antes, qual o nosso grau de responsabilidade com o que estamos recebendo hoje, com essa condição da casa espírita, com essa condição dos estudos que vêm até nós. Qual o nosso aproveitamento desse momento? Né? Como vemos aí hoje, né? Não precisamos nos deslocarmos até a casa espírita. Então, temos um pouco mais de tempo para estar fazendo essa reflexão. E isso certamente, não tenhamos dúvida disso, que nos será cobrado em algum momento de nossa existência. Não podemos mais, né, não temos nos esconder, né, achar que não tivemos o conhecimento, porque sabemos que, como falamos antes, Deus sabe todas as coisas, né? Os Espíritos do Senhor estão a todos os locais, estamos sendo avaliados pelo nosso sentimento e principalmente pelas nossas ações. Então, não devemos ter posturas que não representem, não devemos ter posturas que não representem, de nossa parte, um avanço real na vivência e consolidação dos valores íntimos. Então, precisamos, né, adequar as nossas posturas a uma real vivência, uma real prática do Evangelho, né, para que possamos consolidar, de uma vez por todas, né, esses valores íntimos, né, porque é o que realmente irá nos dar a condição,
uma melhor evolução, uma condição de habitar, como já sabemos, um planeta de regeneração. E uma pergunta muito importante que todos nós devemos fazer: quais são os valores, né? Quais são os valores nesse contexto que falei antes de aprendizado, né? de proposta, de entendimento que hoje é nos colocado através do estudo que vem até a minha casa? Quais são os valores que eu tenho acrescentado ao meu espírito imortal? Eu tenho conseguido, com esse momento, aproveitar esse momento no sentido de ser um homem melhor? Eu já me olho hoje, com o passar desses anos, com essas oportunidades que o Pai tem me dado, eu já me considero hoje um homem melhor? Eu consegui caminhar um pouco mais? Não podemos deixar para fazer essa análise quando desencarnamos. Vamos fazer essa análise ontem. O que eu estou aproveitando desse momento? É importante, né, que façamos isso diariamente, né? Foi falado mais uma vez durante o estudo da semana, não me lembro agora qual, sobre a necessidade de seguir a orientação de Santo Agostinho, de fazer essa análise diária do que eu fiz no dia de hoje. Porque ao fazer isso, essa análise, né, como ele diz lá, nós conseguimos identificar onde precisamos melhorar. Quais são as nossas deficiências? É como lutar, como vencer algo que não se conhece. Fica muito difícil. Eu não sei como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, como que eu vou atuar em mim, se eu não sei onde preciso atuar. Então é importante que façamos essa análise diária, né? Ao deitar, né? Ao orarmos, passemos aí, como muito bem orienta Santo Agostinho, o nosso dia em revista. O que foi que fizemos durante todo esse dia? Porque assim saberemos aonde precisamos atuar em nós. Então, lembrando mais uma vez o estudo de sexta-feira, foi dito o seguinte: as nossas ações, precisamos ter ações que nos caracterizem como homens de fé, né? Devemos ter ações que não nos permitam ser levianos, ou seja, serem responsáveis com a nossa existência. É importante, tá? Façamos essa análise nós. Não permitindo também, né, consequentemente, que nenhum de nossos atos, pensamentos, postura, neguem a nossa condição de cristão. Então, é uma vigília que temos que fazer nós, né, uma análise, né, porque é dessa forma, né, só assim conseguiremos, né, avançar um pouco mais, avançar em nossa caminhada. Ok, irmãos. Como vai dizer novamente o Espírito Lambda, a fé é construção de várias existências. Não nascemos com a fé desenvolvida, mas nascemos com a semente da fé. E vamos desenvolvendo ao longo de várias existências. É como a criança, por exemplo, como ele diz lá, que para aprender a falar, ela precisa passar por várias etapas de construção da sua fala. O mesmo se dá em nós. Então, possamos fazer essa análise, né, da nossa fé, o que já conseguimos alcançar, para que possamos ter uma perspectiva da onde temos que chegar e de como vamos fazer para chegar a ter essa fé. Ele diz o seguinte aqui. Voltamos aqui o livro Renovando Atitudes. Ele fala o seguinte para a gente: entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos, nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo o contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos interessa. Então, é importante fazer essa análise, né? Que as mensagens chegam, como falamos lá no início da palestra, o nosso Pai, ele sabe o que é melhor, aonde precisamos melhorar.
E essas mensagens, muitas vezes, chegam até nós através de várias situações, aquele parente difícil, aquela situação difícil no trabalho, né? Pode ser uma doença física, inúmeras razões, como ele muito bem cita aqui, mas que precisamos decifrar essa mensagem. Precisamos estar atentos para que possamos entender o que está se passando conosco. Que só assim, né? Só dessa forma vamos conseguir ter essa fé, como disse Kardec, apoiada na razão e essa fé inabalável. Então, para construir essa fé apoiada sobre a razão inabalável, ela demanda um tempo. Não é de uma hora para outra. Não acordamos amanhã e falamos, tenho fé. Precisamos estar construindo essa fé ao longo da nossa existência. E como fazer isso? Como já iniciamos a dizer antes, com a orientação de Santo Agostinho, precisamos mergulhar em nós mesmos, com sinceridade, com humildade, identificando imperfeições, limitações, e assim superando esse velho eu, né? Esse espírito já de alguns milênios, né? Que vem trazendo essas limitações, essa dificuldade, né? Esses velhos hábitos, né? E aí, a partir dessa identificação, e nos abrindo gradativamente ao eu divino, né? Que queiramos ou não, ele vai ter que expressar em nós, esse eu divino vai ter que nascer em nós, porque é a finalidade última da nossa evolução, fazer brilhar essa luz. Então, possamos ter esse entendimento, né? E cada vez mais trabalhar em nós mesmos, né? Precisamos, né? E vemos que de muitas nossas dificuldades, o hábito de perdoar, por exemplo, perdão, muitas vezes nos ofendemos, né? Nos permitimos a nos ofender, a não entender o próximo, achar que o próximo não poderia ter feito aquilo comigo, né? E muitas vezes caímos nessa malha, né? De não estar praticando esse amor que já foi nos ensinado a praticar, e caímos nessa dificuldade de termos que estar perdoando alguém, alimentando esse sentimento ainda difícil, para que possamos, né, gerando normalmente um reajuste, né, colocando que a espiritualidade tenha que, mais uma vez, nos programar uma nova encarnação para que possamos estar ajustando esse nosso sentimento, né? E esse hábito de perdoar é um sentimento que precisamos estar cada vez mais desenvolvendo em nós, para que não levemos esse sentimento, que não alimentemos esse sentimento, e muito menos que não deixamos de levar, quando desencarnarmos, para o outro. É importante que tenhamos essa noção, né? Lembrando aqui mais uma vez um estudo da semana, onde temos aqui uma orientação muito bela do espírito do benfeitor Ribas, lá no livro A Vida Continua, onde ele diz o seguinte para a gente: irmãos da Terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e a perdoar. Eu estou falando isso, eu quis recorrer a essa mensagem, e muito me marcou no dia que ela foi lida no estudo. Porque todos nós, em algum momento, vamos passar por uma situação dessa, seja em grau maior ou em grau menor. Mas todos nós vivemos... Ademir! Oi? Oi, Ademir. Oi. Edel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou qual o nome do espírito benfeitor? Lísias ou Ribas? Ribas. Ah, Ribas? R-I? R-I. Eu conheço ele. Então tá bom. É que eu falei assim, nossa, a Ademir tá falando de Ribas. Mas você viu no livro? No livro A Vida Continua. Tá bom, Ademir, desculpa, eu só queria tirar a dúvida. Obrigada.
Então, ele diz o seguinte, né? Irmãos da terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar. Por mais que vos fira ou calunie, injurie ou amaldiçoe, olvidai, ou seja, esquecei o mal, fazendo o bem. Ele conclui dizendo o seguinte: quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenado. Porque, em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que as leis da morte não excetuam ninguém, e não vos esqueceis de que, no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na estância de provas, que é a nossa terra, que é o nosso momento aqui, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suprema libertação. Então, né, estamos vendo aí, né, no estudo desse livro, A Vida Continua, que está se finalizando, o quanto ensinamento, né, o quanto de exemplo estamos tendo para estar pautando a nossa vida, para não estar deixando para depois aquilo que possamos estar fazendo. Como se faz isso? Através dessa reflexão, através dessa construção dessa fé, né? Às vezes ouvimos lá Kardec falar, fé raciocinada, fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que significa isso? Precisamos entender que essa fé, ela é construção, entendimento do que é Deus para nós, do que ele da forma que ele nos coloca aqui no mundo, mas exige também a nossa responsabilidade perante os seus ensinamentos, perante nós e perante o nosso próximo. Só assim, só dessa forma que conseguiremos, né, alcançar essa fé que não se abala, essa fé que não entorpece em determinada dificuldade, e conseguiremos também evitar que essas dificuldades cheguem até nós. As dificuldades, as dores, elas elas são meios de reajuste, meios de nos realinhar com as leis divinas, né? Como diz mais uma vez aqui o Hamed, finalizando o capítulo, muito interessante, que eu convido aos irmãos a estarem lendo, porque é primoroso esse capítulo. Ele está na página 91 do livro, ele diz o seguinte, né? Aqui estão algumas interpretações de fato aparentemente negativos, que na realidade são profundamente positivos. Ele fala o seguinte: para vencermos a doença é necessário interpretar o que o sintoma quer alertar-nos sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar o nosso psiquismo descontrolado. Então, olha só, forma um novo entendimento da doença. Normalmente focamos na doença, mas não procuramos interpretar por que aquela doença chegou. Porque a doença ela não chega de um dia para o outro. Não vamos dormir hoje com saúde e vamos amanhecer doentes amanhã. A doença ela chega através de uma manifestação, através de vários hábitos contrários à lei de Deus. Mais uma situação. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos de que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Ou seja, quando muito nos achamos em abandono, muito nos decepcionamos, o Hamed nos orienta que o nosso grau de ilusão perante a vida, perante as coisas, ultrapassou o limite. Então, precisamos, né, nos colocar entre aspas, cair na real, né? Precisamos, né, entender que essa ilusão não nos levará a nada. Então, a providência divina atua de alguma forma em nós
para nos tirarmos dessa situação. Um outro exemplo. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Quantas vezes, né? Não entendemos, às vezes, dessa forma. Né? Ficamos na dor, né? Pela aquele parente, pela aquela pessoa que se foi, mas, de repente, pode ser uma atuação da lei divina, né? Nos promovendo o melhor. Aquela situação, ela não seria salutar para nós. Em muitos casos, né, observamos, né, de pessoas que às vezes demandam tempo nesse sofrimento pela perda de um parente que se foi, se permitem a ficar, né, mas o que aí o estudo, o que a orientação, o que a instrução nos coloca a saber, né? A questão da bondade do nosso Pai, que é sempre o melhor para nós, e aquela situação, ela quer trazer algo de positivo, algo de melhor. Mas precisamos estudar, precisamos nos instruir para que possamos chegar a esse entendimento e não deixar que o sofrimento possa estar nos dominando, nos deixando de fazer a nossa parte. Alucinação e loucura pode nos adestrar para maiores valorizações da realidade. Afastamos das fantasias e das aparências. Então, olhamos, né, às vezes, a loucura, a alucinação como algo, às vezes, né, difícil, mas imaginemos, às vezes, não sabemos por detrás daquela situação ali, o que aquele espírito já vivenciou em outras encarnações, né? O que ele veio para provar aqui nessa vida, e às vezes precisava daquela situação para que, ao desencarnar, pudesse, né, valorizar, ter a condição de valorizar mais a sua realidade, de valorizar a sua mente com coração. Então, mais uma vez, sabemos que, né, a bondade de Deus, tudo tem um porquê de ser. Tudo tem uma necessidade, né? Precisamos desse entendimento. Mais uma, ele diz então, vícios de qualquer matiz pode estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e controlar melhor as emoções e sentimentos. Mais uma vez, né? Olhamos os vícios, as dificuldades, né? Os vícios, né? Qualquer tipo de vício, né? Pode, em determinado momento, ao se perder uma existência no vício, na dificuldade, né? Vamos dizer assim, no estragar, vamos colocar essa palavra, do corpo físico, por exemplo, né? Ao desencarnar, pode, né, alcançar esse entendimento do que deixou de fazer que poderia ter feito e promover uma mudança. Né? Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante o próximo. Vou repetir. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Não podemos, não devemos mais ter essa vulnerabilidade perante ao nosso irmão, que na realidade é um irmão, seja lá qual for a relação que tenhamos, é um irmão em Cristo. Tem as mesmas imperfeições. Nossa. Então, não podemos deixar desenvolver esse sentimento, né? Precisamos, né, não nos deixar que imperfeições alheias não nos coloquem em situações difíceis para nós mesmos. Então, que possamos cada vez mais, essa mensagem final, possamos cada vez mais entender que fé ela é construída ao longo de nossas existências. Mas se faz necessário essa análise interior, né?
esse conhecimento de nós mesmos, tudo se pararmos para pensar, tudo converge para esse conhecimento interno nosso, de quem nós somos, de que maneira estamos agindo em nossa vida. E na crença que precisamos ter, né, da inteligência suprema do universo, que é o nosso Pai, e que nos coloca, como falamos muitas vezes, no melhor local, na melhor condição. Mas precisamos nos esforçar para decifrar o que Ele está nos mostrando, o que Ele está querendo. Porque o nosso objetivo, né, o nosso final, né, será a evolução. De qualquer forma, iremos evoluir de uma forma ou outra. Então, que não, né, possamos pegar uma linha reta, não fiquemos nos atalhos e teremos que retornar ao caminho certo. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, que o Senhor Jesus possa nos abençoar todos, abençoar a nossa casa, a todos os nossos irmãos, nosso planeta, em que seja eles encarnados, desencarnados, possamos todos estar imbuídos de uma força interior, de uma fé, né, para que possamos juntos nessa corrente, né, através do entendimento do Evangelho, fazer a nossa parte, para que possamos ter a condição de habitar o mundo de regeneração. Que assim seja. Transformar, reavivar o meu caminho. Só em Ti, Senhor, encontro minha paz. Transformei, renovei pedras e espinhos. Hoje sou Teu mensageiro da paz. Quantas vezes, Senhor, me deitei em Teus pés e afagastes meu pranto e dor. Quantas vezes, Senhor, tirastes meu véu e mostraste um caminho esplendor. Quantas vezes, Senhor, me abraçou com amor e salvou o que ainda restou. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. Oremos. Senhor Jeová, ilumine os nossos pensamentos, Senhor. Que a vossa vontade seja o horizonte esclarecedor para a evolução de todos os teus filhos. Ajude, Senhor, os peregrinos sem rumo a encontrarem o seu caminho, não permitindo, Senhor, que caiam nas tentações que lhes cegam e entorpecem a alma. Ressuscite em nós, Senhor, a esperança, tornando nossas mãos em ferramentas de ajuda ao próximo. Irmãos, diante das dificuldades naturais inerentes ao nosso nível evolutivo, torna-se imperioso fazer uma reflexão de nossas atitudes para nos aproximarmos o máximo possível de Deus. Estamos buscando, de fato, o reino de Deus e sua justiça? Já conseguimos considerar a nossa passagem pela terra
como efetiva oportunidade de aquisições espirituais? Estamos conscientes de que nós mesmos, nosso inferno ou nosso céu, o autodomínio, a disciplina dos sentimentos e a superação das paixões estão sendo por nós priorizados? E isso só acontece quando sinceridade e boa vontade se irmanam dentro do coração. Quando elegemos Jesus como modelo supremo e consideramos suas palavras no dia a dia, nas tentações e nas adversidades, as coisas se aclaram e nossos fardos ficam mais leves. Que tenhamos, então, consciência da importância dessa busca, a busca do reino de Deus e sua justiça. Que assim seja.